ouvintes, vamos dar continuidade ao assunto, a formação dos Estados europeus, né? Hoje nós vamos falar sobre o absolutismo, certo? Para a gente tentar entender, né, o que foi esse processo. Primeiro eu vou falar dos mecanismos do absolutismo, né? O absolutismo, ele cria um exército nacional, né? Que é o instrumento principal do processo de centralização política, né? Formado por mercenários, enfraquece a nobreza e não arma os camponeses, claro. Controla o poder legislativo, né? Todas as decisões do reino estavam controladas diretamente pelo rei, que possuía o direito de criar as leis, não é? E controlar a justiça também. O rei possuía esse poder de controlar também a justiça, ou seja, os crimes, qualquer situação que envolvesse a justiça, o rei estava controlando. Controle financeiro também passava tudo pelo rei. E a burocracia estatal também, tudo funcionava de acordo com o que o rei determinava, certo? Além do conjunto de interesses da burguesia e dos monarcas, né, o fortalecimento do Estado e do poder centralizado também contou com uma base de ideias que faziam parte do conjunto de novos valores, né, que passava a dominar a condução da sociedade europeia durante a formação do período moderno. Então, pensadores criaram argumentos e teorias para explicar e justificar o absolutismo. E nós já citamos anteriormente aqueles pensadores que eu falei, que foram eles. Deixa eu encontrar aqui o nome deles. Que foram eles. Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, tiveram outros, certo? Aí nós vamos começar a falar sobre o absolutismo em Portugal. Então, o primeiro país a organizar o Estado moderno e a centralização política precoce em virtude da guerra, né, de reconquista, cristãos contra muçulmanos, né? A centralização do Estado português ocorreu em 1835, com a Revolução de Aves, onde o mestre da Ordem de Aves, Dom João, né, com apoio da burguesia mercantil, consolidou a centralização política, certo? Quando nós estamos falando de absolutismo, nós estamos falando de quando o rei ele passa a comandar de maneira absoluta, certo? Na Espanha, né, o processo de centralização também está relacionado com a guerra, né, de reconquista. Foi fruto de uma aliança, né, entre a expulsão definitiva dos mouros da península. Na França, né, a consolidação do absolutismo francês está relacionada com a Guerra dos 100 Anos, né, que nós falamos, enfraquecido da nobreza feudal e fortalecimento do poder do rei. E a principal dinastia do absolutismo francês foi a dos Bourbons. Henrique IV, né, precisou abandonar o protestantismo para procurar o trono real, né, e responsável pelo Edito de Nantes, né, liberdade religiosa aos protestantes, e Luís VIII, os objetivos da consolidação do absolutismo monárquico na França, né, e o estabelecimento da supremacia francesa na Europa. Luís XIV exemplo máximo do absolutismo francês, né, denominado Rei do Sol, né, organizou a administração do reino para melhor controle de todos os assuntos, governava através de decretos e submeteu a nobreza feudal e burguesia mercantil, né? Levou à extrema ideia de absolutismo do direito divino, ou seja, ele dizia que era mandado por Deus, entendeu? Que as pessoas tinham que adorá-lo, tinham que respeitá-lo, né? Porque ele era mandado por Deus. A partir a partir do seu reino, né, a França iniciou uma crise financeira em razão da sucessiva guerra empreendida por Luís XIV, e a crise do absolutismo prosseguiu no reino de Luís XV e atingiu o ápice no reino de Luís XVI, e o processo da Revolução Francesa. Aí aqui tem a imagem do rei, ok? Na Inglaterra, né, o apogeu do absolutismo inglês deu-se com a dinastia do Tudor, né, família que ocupa o poder após a Guerra das Duas Rosas. Henrique VIII, né, empreendeu a reforma anglicana, né, após o ato da supremacia,
e com a reforma o Estado controla as propriedades eclesiásticas, impulsionando a expansão comercial inglesa. Elizabeth I, ela implementou definitivamente o anglicanismo, né? Mediante uma violenta perseguição aos católicos e aos protestantes, né? Os monopólios elemento essencial para o protecionismo econômico, e o Estado garante o exclusivismo comercial sobre um determinado produto ou uma determinada área. Agora nós vamos fazer atividade, certo?